Pessoal, bom dia a todos novamente. Antes de mais nada, queria pedir desculpa pela minha voz. Ela está um pouco rouca, essa mudança de tempo fez isso. Novamente, a gente tem que agradecer esse evento. É muito importante para a indústria mineral a troca de experiência, a troca de informações. Então, cada vez mais, esses movimentos são salutares para a nossa indústria. Eu trouxe aqui agora, estou, na verdade, numa missão enorme. Transformar um projeto de 3 anos, multidisciplinar, uma dedicação de mais de 50 profissionais envolvidos, transformar isso em 10 minutos é um desafio enorme. Então, pode ser que alguns detalhes vão ser perdidos. Aí eu me coloco à disposição, se acaso alguém tiver, nesse momento das dúvidas, ou depois tiver mais alguma troca de experiência, estou totalmente aberto para a gente conversar. Bom, falando um pouco da Kinross, a Kinross é um grupo canadense, mineração de ouro. Aqui no Brasil, nós operamos a mina Morro do Ouro, lá em Paracatu, Minas Gerais, a 500 quilômetros de Belo Horizonte e 220 de Brasília. A gente está mais perto de Brasília que de Belo Horizonte, apesar de estar em Minas. Nossa geografia é fantástica. Nós representamos em torno de 30% da produção do grupo. Ano passado, nós produzimos 548 mil onças, é a maior produção do Brasil em uma só mina de ouro. O nosso teor, uma característica importante da nossa mina é que o nosso teor de ouro ele é considerado o menor teor de ouro médio de uma jazida em exploração no mundo. Quando a gente olha para o lado, em minerações a céu aberto, a gente fala em teores médios de ouro na casa de 1 grama por tonelada, 1,5 gramas. Quando a gente vai para minerações subterrâneas, então a gente fala de 2, 3 e algumas minas atingindo até 10 gramas por tonelada. Nosso caso é diferente. No nosso caso, nós mineramos um teor médio de 0,4 gramas por tonelada. 0,4 gramas por tonelada. Por isso, eficiência operacional nos dirige, porque é ela que é responsável por sustentar o nosso negócio. Aí eu já faço o link. Por que aumentar a eficiência de transporte? Quando eu falo de transporte aqui, estou falando da minha frota de transporte dos meus caminhões, que fazem o transporte do minério e do estéreo, das frentes de lavra para as plantas. Nós temos 2 plantas de processamento e para os depósitos ou estoques. Bom, esse trabalho ele começou em 2019, mas, na verdade, ele nos incomodava desde antes. Desde 2015, 2016, nós planejávamos uma eficiência, ou seja, uma produção entre disponibilidade e utilização de 75% do tempo da frota de transporte. Só que a gente não estava conseguindo atingir esse target. A gente não estava. Vocês verem aí, 68, 69. Conseguimos já, no início do projeto, que é em 2019, que marca o início do projeto, a gente já conseguiu já em 2020 atingir 71. E o que isso estava causando na nossa operação? Querendo ou não, o nosso custo específico da mina ele estava aumentando, porque eu tenho um custo fixo, custo variável. Se eu não opero, o variável ele mantém o mesmo, mas eu tenho um custo fixo. E o meu custo fixo é alto. Ele representa hoje em torno de 60% do meu OPEX. Estava atrasando o sequenciamento da mina, porque se eu tenho menos horas de transporte, eu estou transportando menos massa. Minha movimentação era menor. Como o britador não pode ficar sem material, quem que estava atrasado? O estéreo. Então, algumas áreas da mina estavam com atraso de estéreo. Com isso, eu estava consumindo muito a minha reserva liberada. Eu acho que esse é um padrão, não um padrão, mas é um panorama que eu aposto que algumas operações devem apresentar esse mesmo comportamento. Né? Daí se fez necessário o quê? Virar o jogo. Precisávamos virar o jogo. Era importante para o nosso negócio. Ou a gente fazia isso, ou em 23, 24, a gente não ia ter minério para lavrar. Bom, diante disso, em 2019, foi criada uma equipe multidisciplinar. Nos juntamos as principais interfaces, operação de mina, manutenção de equipamentos móveis,
planejamento de mina, chamamos os parceiros. Nossa frota ela é basicamente Caterpillar, exclusivamente Caterpillar. Então a gente tem um dealer lá que é a Sotrec. Nós chamamos ambos para fazer parte do jogo também, da onde a gente saiu aí, ó. Melhorar a eficiência da frota, olhando os dois indicadores, né, a multiplicação deles, disponibilidade e utilização, e a produtividade para atingir valores do planejado, incluindo produtividade, custos, segurança, meio ambiente e principalmente a moral do time, que quando a moral está elevada, os resultados eles fluem naturalmente. Bom, nessa época a nossa frota ela era composta por 25 caminhões, Caterpillar 793, da linha D. A gente estava operando na época com duas Shovel 7495, apelidadas, o nome delas era Mutambo e Barriguda, que são duas classes de árvores típicas da região. E na época a gente estava operando 4994 da série F. Bom, qual que foi o foco desse grupo? O que esse grupo buscou a trabalhar? Buscou trabalhar, lógico, aumentar a performance da manutenção para reduzir o máximo que ela conseguir de corretiva para trabalhar na preventiva e, com isso, eliminar desperdício. Aí envolve todas as etapas de manutenção, aumentar, estreitar a nossa relação com o dealer, porque em manutenção o tempo, o lead time de peças, isso é extremamente importante. Você ter as peças para poder atuar na hora que você planeja é extremamente importante, é até vital. Parece óbvio, mas na realidade as coisas óbvias às vezes não acontecem. Aumentar a performance da operação, porque se eu opero melhor o meu equipamento, ele não vai quebrar. Então, se ele não quebra, ele vai estar mais disponível e eu vou utilizando. E, por último, planejamento, porque tudo começa lá no plano. Quando você faz bons designs, você faz bons planos, você consegue alocar as máquinas certas no tempo certo, você consegue utilizar mais. Bom, com isso, do lado de cá, eu estou mostrando como era o meu breakdown, quando eu olho as minhas perdas, aonde que eu estava perdendo em eficiência. Agora eu estou olhando do lado de cá, como que ficou nesses últimos meses. A gente pegou aqui do lado de cá, de agosto até abril desse ano, 10 de janeiro desse ano. E os resultados foram, nós ganhamos em eficiência, em termos com manutenção, mais de 6%, uns 5% a 6%. Por quê? A partir do momento que nós trabalhamos da maneira que a gente acredita que é correta, focando em preventiva, reduzimos corretivo, reduzimos desperdício e conseguimos com isso o quê? Ter o equipamento de forma mais confiável, de forma mais forte. Eu paro o equipamento. A preventiva, a gente brinca hoje que é que nem uma missa. Ela ocorre na hora marcada, com horário planejado e finaliza no horário planejado. Às vezes o padre, né, os nossos mecânicos atrasam um pouquinho, mas é igual missa. O horário de começar e o horário para sair. Olhando o pilar, o breakdown de utilização, a gente, por incrível que pareça, tínhamos muitos problemas com equipamento de carga insuficiente. Ou seja, o equipamento de carga estava com quebras a mais do que a gente planejava e, com isso, atrapalhava a eficiência de transporte. Isso é óbvio. Trabalhamos nesse lado também. Vimos que nós tínhamos uma perda muito grande com revezamento de refeição. Trabalhamos em coisas básicas. Conversamos, vamos aumentar o período de refeição, vamos colocar um turno diferente, e assim, com isso, a gente conseguiu alterar. Então, a gente conseguiu sair de um patamar de 68% para uns 77% de utilização. Essas foram as principais ações que a gente pode falar. Nós eliminamos praticamente quando a gente olhava o nosso perfil de quebra de corretiva dos equipamentos, grande parte era em função de circuito de mangueira hidráulica de freio, vários tipos de mangueira. Colocamos uma sala específica de mangueira na oficina. Com isso, já fez um up muito grande em nossa manutenção. Reduzimos o tempo de troca para o motor, botamos engenharia, colocamos pessoas para pensar. Com isso, conseguimos reduzir o tempo da troca de um motor, que antes era de 5 dias, se não falha a memória, agora já estamos com 3. E estamos querendo o próximo passo.
Fizemos cronograma de rebuild. Reduzimos o tempo que um caminhão ele ficava para operar para começar um rebuild. Com isso, nós ganhamos equipamentos mais confiáveis. Trabalhamos em frota auxiliar, que antes que era aquela que deixava em mão de lado, aquela se sobrar o tempo você trabalha, a gente falou assim, não, ela é prioridade. Patrol hoje para nós é prioridade igual o caminhão. Porque se eu não tiver boas pistas, eu não tenho bom equipamento para rodar. Na operação, hack. Hack é quando você tem torções no seu chassi, né, devido a irregularidades na praça ou no acesso. Hoje, todo dia, como gerente da mina, gerente sênior da mina, uma das primeiras coisas que eu abro é ver quantos hacks teve no dia de ontem. E o que meu time está fazendo para consertar. Com essa governança, a gente garante que a mina está em melhores condições e, com isso, eu consigo usar melhor o meu equipamento. Bom, nossa target inicial era atingir o planejamento de 75%. Mas a gente viu que é possível chegar a 80%. Por que é importante chegar a 80%? Que a cada 3% de eficiência que eu ganho, eu reduzo a necessidade de comprar mais um caminhão. E hoje nós estamos falando em torno de 4 milhões de dólares. Tá. E só para finalizar, tudo parece impossível até que seja feito. Essa frase tem nos guiado e eu queria agradecer a todos novamente. Obrigado, pessoal.